fatores espirituais, podemos comprovar a reencarnação? Eu penso que tem coisas que são muito difíceis de a gente comprovar, né? E aí dá para citar centenas de milhares de coisas. Mas também penso que fica muito mais fácil de você comprovar a sua reencarnação ou a reencarnação das pessoas quando você está aberto, né? Tem uma coisa que eu acho que é fantástica. Se você acreditar em algo, daí aquilo ali pode passar a ser a verdade para você, né? E é disso que a gente quer fugir. Mas se você acreditar que tal coisa é daquele jeito e vai te beneficiar se você fizer conforme você aprendeu, é óbvio que as coisas começam a acontecer conforme você acredita. Basta ver quem acredita nas religiões, né? Quem acredita nas filosofias, quem acredita nas várias coisas que existem porque aprendeu assim. E a mesma coisa seria a reencarnação, né? Se você acredita em reencarnação, você vai arrumar todos os itens, né? E todas as coisas que você acha que podem demonstrar que realmente a reencarnação é um fato. Como eu penso que nós devemos questionar tudo, né? Até o que a gente acredita, para se comprovar os processos reencarnatórios, você tem que estar aberto a todas as coisas à sua volta, né? E aberto, que eu digo, não ter barreiras emocionais que criem evitações de entendimento, né? Porque é muito simples, né, você negar qualquer coisa, mas olha só os componentes que nós temos, né? Nós temos aqueles componentes de negação, aqueles componentes de mágoa, aqueles componentes de revide inconsciente, componentes de achar que o que eu sei é o que é o certo, né? E quer dizer, você vai tendo centenas de caixinhas que ficam à sua volta, povoando a sua mente para te dizer, olha, isso aqui você pode usar, isso aqui você não pode usar. Então, se você quiser comprovar que a reencarnação é um fato, você vai ter que vivenciar muitas coisas para que você um dia entenda, e isso vai servir para você, se isso é verdade ou não, né? No meu caso, em específico, a minha busca sempre foi de questionar. E até quando se fala de alguma coisa espiritual, por exemplo, de eu enxergar algo, eu vou ficar testando se aquilo é verdade ou não, né? Senão a gente simplesmente aceita a primeira palavra de nós mesmos, né? E a primeira palavra de nós mesmos nem sempre é verdadeira, pode ser uma palavra conveniente. Então eu acho que é muito legal a gente questionar, fazer anotações, pesquisar, sabe? Concordar, depois discordar, né? Ter a possibilidade de voltar atrás. E as experiências que eu fui tendo com relação a isso foram me levando por um caminho que é óbvio, que quando eu percebi, eu falei, opa, peraí, deixa eu verificar se isso realmente é um caminho coerente sobre o conhecimento da reencarnação. E eu fui checando coisas, né? É óbvio que até quando eu realizo projeções astrais, e no começo eu era mais crédulo, depois eu falei, não, eu estou realizando isso aqui, mas eu preciso saber mais, preciso saber se essa coisa funciona mesmo, ou se é um delírio, né? A gente pode delirar, principalmente uma pessoa como eu, que é um psicanalista e que não pode cair em delírios, né? Apesar que eu penso que a nossa existência física é um delírio, né? Nós não conseguimos constituí-la absolutamente em fatos, mas a gente constituiu em versões. Cada um tem a sua versão com que aprendeu, né? E eu penso que disso nós precisamos sair. Mas para sair, você vai ter que jogar tudo fora e começar a reaprender de novo, tendo o máximo contato com você mesmo, que é uma coisa que nós perdemos muito a partir do momento em que nós delegamos a nossa atenção para inúmeras formas de olhar o mundo, né? A gente tem que ouvir nas mídias versões e mais versões, né?
coisas que não têm nada a ver com a paz, com a tranquilidade, com a observação coerente e com a nossa velocidade que seria a velocidade normal de um chakra. Para cada pessoa é diferente, mas eu, nas experiências que eu tive, eu fui fazendo anotações, né? Então, quando eu descobri alguma coisa, eu sempre que eu pude, eu fui verificar no local se aquilo era verdade ou não, mas baseado em fatos que eu pudesse dizer, isso aqui é irrefutável, porque mesmo a gente acreditando em alguma coisa, você pode estar enxergando aquilo por um outro óculos, né? Pelos óculos da miopia, né? Da nossa miopia humana. Então, quando em determinado momento eu vi alguma coisa e anotei, depois eu fui tentar checar de várias outras formas para ver se eu não estava cometendo um erro, né? E eu penso que todos podem fazer isso, né? Mas não se enganar, porque muita gente, por exemplo, já viveu na Europa, né? Nossa origem é de lá para cá, né? Muitos já viveram na Ásia, o mundo ele começou em determinados lugares e agora a gente está aqui. De repente, quando você vê uma construção, você fala, nossa, fiquei emocionado com isso, até parece que eu já vivi aqui, né? E aquilo se torna um negócio apoteótico dentro de você. Não, com certeza você já viveu em muitos lugares, e às vezes você pode estar vendo uma construção que se parece com um lugar que você viveu, mas faz parte de uma cultura, de uma região, né, do entrelaçamento dos povos, né? Que aí você vai se você vai numa determinada localidade, você vai encontrar coisas que são de outra cultura. O pessoal fica transitando de um lado para o outro, né? Houve muitos domínios, muita guerra, e cada um vai levando uma coisa para um lado e para o outro. Por isso que eu acho que só achar, eu já um dia vivi aqui, não é o suficiente, mas de a gente fazer experiências constantes para ter certeza, né? Até o ponto que a gente esgote toda a possibilidade de dúvidas, e mesmo assim vai ficar uma pontinha de insegurança da nossa parte de que aquilo é verdade, tá certo? Eu, nas minhas experiências comigo mesmo, que eu acho que cada um é uma experiência, quem estiver me assistindo ou me ouvindo, e mesmo eu, somos apenas uma experiência, né? Não somos mais que isso. Quando nós embutimos no nosso ego, né, as condições defensivas de poder, né, e de submeter o outro, e aí a coisa piorou porque a cegueira ficou total. Mas se a gente estiver absolutamente desarmado emocionalmente, você vai começar a enxergar tudo que você foi, né? E eu fui fazendo esse caminho e descobrindo muitas coisas, né? Tive muitas experiências que se repetiram, experiências que foram comprovadas por outras pessoas, e aí a gente vai descobrindo e revendo as nossas reencarnações de uma forma cada vez mais concreta, né? Até podendo checar coisas que você colocou em algum lugar. Eu sei, e isso eu pude verificar, que em alguns lugares que eu tive, eu deixei marcas, eu escrevi coisas, né? E essas coisas eram endereçadas a mim mesmo. Então, quando eu retornei nesses lugares, alguns deles já estava tudo modificado, mas em outros eu descobri que lá estavam as coisas que eu havia deixado para ler um século depois, 50 anos depois. Isso para mim foi muito bom. É o que me fez mudar todo o contexto, né, de tudo que eu penso e de saber que a gente pode ir muito além do que nós conseguimos, né? Você faz uma vida e tem que atravessar por todos os meandros emocionais daqueles que estão à sua volta. Quer dizer, a nossa vida não pode ser assim, né? Nós temos que ir muito além disso e o grande segredo é a gente aprender a se relacionar com a gente e com todos que estão, né, nesse mundo também fazendo essa companhia maravilhosa nesse percurso de crescimento. Eu estou falando um pouco sobre reencarnação, talvez eu não tenha sido muito claro, ou talvez tenha sido claro,
Mas eu vou continuar falando um pouco mais, porque eu penso que conforme você fala, você acaba colocando algumas coisas que são importantes no entendimento da nossa vida. Então a gente vai se encontrar no próximo Fatores, Fatores Espirituais. O nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com e o Amigos do SEC aguarda você. Até lá.